Muito bem, meus amigos, estamos aqui trazendo mais um vídeo, uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que tem visitado meu blog, tem lido as minhas mensagens ou algumas. Você sabe que já postamos alguns vídeos com algumas mensagens. Então, de tempo em tempo, nós sempre produzimos um vídeo para sair um pouquinho dessa rotina de só escrever, para você também ouvir e conhecer mais um pouquinho de quem escreve ali no blog do Coração de um Pastor. Sou o pastor Wagner Cardoso e é com alegria que eu estou aqui para trazer o Evangelho, uma porção dele ao seu coração, algo inspirado por Deus, para que ele fale e te ajude. Nossa ideia, nosso objetivo é sempre trazer uma palavra de fé que fale sobre assuntos do cotidiano, da nossa vida e procurar ajuda na palavra para resolver esses problemas. Saber nos colocar como o Evangelho nos ensina diante desses desafios e desses problemas. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito interessante. Eu quero falar sobre sonho. Sonho, objetivo, aspirações que vêm ao nosso coração é muito aceito, é muito bom, porque quando nós temos objetivos, no nosso coração queima algo que traz um desejo forte de alcançá-lo. Isso nos faz acordar todo dia de manhã e em busca da realização desse sonho. Faz com que a nossa vida seja mais alegre, mais feliz. Então nós não podemos parar de ter objetivos. Sempre temos que ter uma meta e caminhar em direção a essa meta. Então nós precisamos de sonhos. Deus deu a capacidade de sonhar para nós. Deus nos deu o livre arbítrio para que nós façamos planos e escolhas. Porém, nós sabemos muito bem que esses sonhos têm que estar debaixo da palavra. Não adianta eu querer que um sonho, um objetivo se realize se não está coberto pela palavra. Se eu sei que aquilo que eu quero, que aquilo que eu estou planejando não é da vontade de Deus, a palavra, o Evangelho, o que Jesus ensinou, diz para eu não fazer, que aquilo não é para um cristão. Então a minha posição como cristão é não seguir em frente, desistir desse objetivo. Porém, se o meu objetivo agrada a Deus, concorda com a palavra, o que eu devo fazer é buscar a Deus, buscar a sua direção, e Ele vai me ajudar a conquistar, conforme a sua vontade, esse sonho, esse objetivo, ok? Então eu quero trazer uma palavra que está no livro de 1 Reis, capítulo 22. Essa mensagem de hoje foi uma mensagem que eu já preguei na cidade de Gramado, e por sinal nós não tivemos oportunidade de gravar, e muitas pessoas no final da reunião vieram conversar comigo e disseram que essa palavra os ajudou muito. Havia muitos empresários naquela reunião, havia homens de negócios, mulheres de negócios, e vieram agradecer por Deus ter falado ao coração deles. E eu sempre quis dividir essa palavra, mas Deus nunca me inspirou a escrever essa palavra e pôr no meu blog. Mas Deus me trouxe hoje
a inspiração para colocá-la em forma de vídeo para você. Então vamos à mensagem que fala então sobre sonho, o que nós precisamos fazer para evitar que os nossos sonhos se quebrem, se desfaçam e não se realizem. Você sabe que há muitas pessoas frustradas, que o seu coração se tornou uma pedra, a sua vida é uma vida que não mais lhe traz alegria, porque simplesmente algo que desejou, algo que quis, não se realizou. Quer dizer, essa pessoa lutou, batalhou por algo e por alguma circunstância, por alguma coisa, não conseguiu chegar nesse sucesso. E eu quero falar sobre isso. Por que algumas pessoas não conseguem alcançar os seus sonhos? 1 Reis, capítulo 22, versículo 49, diz assim: Fez Josafá navios de Tarsis para irem a Ofir, em busca de ouro, porém não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Aqui fala sobre o rei Josafá. O rei Josafá, neste momento aqui, Deus estava meio, vamos dizer assim, indignado com ele, descontente, porque ele fez uma aliança com o rei Acasias e Deus não queria essa aliança. Surgiu no coração dele o desejo de expandir o seu reino, enriquecer o seu reino. Então ele mandou construir navios e para sair de Tarsis, irem a outro porto, uma outra cidade onde havia muito comércio e fazer essa troca, essa negociata, né, com o que ele tinha para trazer mais ouro, trazer mais riqueza. Porém, ele tinha feito uma aliança que não tinha agradado a Deus. Isso é uma coisa importante. Como eu falei no início, eu tenho que saber se o meu sonho, o meu objetivo está de acordo com o Evangelho ou não. Se tudo que contém aqui me traz certeza e convicção que eu posso realizar. Se Deus mostra que não é certo, então eu não vou prosseguir. Mas Josafá prosseguiu. E o que aconteceu? Ele demorou muito tempo, para construir navios que navegassem em grandes mares, enfrentasse a variação do tempo, para poder atravessar e fazer várias viagens por muito tempo aquela rota. Então, houve uma demora em construir esses navios, houve uma perca de tempo, de dinheiro, de esforço, de mão de obra, né? E ficaram prontos esses navios. Então, quando ele decide pôr na água, né, no mar, e fazer essa rota, os navios saem, deve ter feito uma grande festa, porque a proposta era ir, né, negociar, vender aquilo que Israel produzia em troca de ouro, trazer mais riqueza para o seu reino. Então esses navios partem com um grande propósito, vamos dizer assim.
povo, o rei, põe expectativa naqueles navios em que eles voltassem cheios. Ali estava o trabalho de muita gente, a esperança de um povo e o desejo do coração de um rei de crescer e de prosperar. Assim muitos fazem, né? Tem sonhos que prometem prosperidade, a melhora na família, o sonho de um casamento, um sonho que traz algo bom para uma de suas áreas da sua vida. Mas repito novamente, eu tenho que ter certeza que essas perspectivas, essa esperança, esse objetivo está agradando o Senhor. Então esses navios partem, mas eles não chegam no objetivo. Eles não realizam o que era para realizar. Antes de chegar naquele porto de destino, os navios se quebram, se partem, vem uma tempestade e quebra os navios ao meio. Isso foi uma grande decepção para o rei, para o povo, para todos aqueles que então colocaram a sua expectativa naquele ouro, naquela riqueza que seria trazido. Assim, novamente, entrando no assunto, muitas pessoas se frustram, igual Josafá, quando aquilo que empreenderam, aquilo que colocaram o seu suor, o seu trabalho, pensaram, colocaram ali sabedoria, inteligência, planos, tentaram construir e de repente tudo desmorona, tudo acaba, a empresa quebra, os negócios não vão bem, de repente o casamento não vai bem, surge uma situação e o seu sonho parece que veio a se quebrar. Mas por que esses navios se quebraram? O que faz um navio se quebrar? É muito parecido com o que faz sonhos se quebrarem. Esses navios aqui que a gente viu no versículo 49 representam os nossos sonhos, os nossos projetos e aspirações que queimam dentro do nosso coração. Talvez esses navios representam o seu ministério, seu casamento, seu trabalho, seus negócios, eu não sei. Mas pegue agora o seu sonho e coloque dentro dessa palavra no lugar desses navios. Voltando ao assunto de navios, não é fácil para um navio se quebrar. O navio se quebrar ao meio exige uma força muito grande, precisa de algo muito expressivo ter acontecido, uma causa relevante. Então, a primeira coisa que faz um navio vir se partir ao meio são forças externas. Como? Tempestade, como é o caso aqui. Ventos fortes, grande chuva, grandes ondas no mar, e isso faz com que o navio não suporte e venha a se partir. A tempestade é mais pesada, a tempestade é mais forte do que o navio. O que nós trazemos isso como aprendizado para a nossa vida quando nós temos sonhos? Primeiro, planeje bem o seu sonho.
firma-se esse sonho no seu coração e seja determinado a alcançá-lo. Coloque no coração que você vai chegar lá, que Deus vai ajudar você, porque você está debaixo da palavra e eu acredito que o seu sonho que você escolheu é um sonho que agrada a Deus. Então, firme isso muito bem dentro do seu coração. E saiba que, como os navios de Josafá, forças externas podem contribuir para que o seu sonho não se realize, ou contribuíram para que ele se quebrasse. Que forças externas são essas? Nós poderíamos falar de N coisas aqui, mas eu vou falar e dar 3 exemplos de 3 coisinhas simples. Primeiro, inveja. Em Gênesis 26, versículo 14, nós temos o exemplo de Isaac, né? Nós vamos ver que Isaac começou a prosperar, vencer, o seu rebanho se multiplicou e de repente pessoas começaram a lutar contra Isaac para que o seu sonho, aquilo que ele possuía, não viesse a aumentar, pelo contrário, ele viesse ser prejudicado. Aqueles homens tiveram o quê? Inveja de Isaac. Isso é algo externo, né? Que não está no nosso coração, mas que pode estar no coração de uma outra pessoa. E esta pessoa, impulsionada pela inveja, começa a tentar nos sabotar, tentar nos prejudicar para não chegar aonde nós queremos. Mas então nós pegamos alguns ensinamentos de Jesus, como perdoar, não retribuir a mesma maldade que fizeram, dar a segunda face, né? Todo aquele exemplo que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Isaac não retalhou, Isaac não pagou mal com mal, Isaac ele fez ao contrário, ele foi em frente, foi cavando, foi procurando novos poços, né? Até que Deus cumpriu o seu desejo e o abençoou, e ali os seus rebanhos puderam crescer mais. Então faça como Isaac, mas saiba que essas forças externas acontecem. Pessoas com inveja podem lutar contra você para que o seu sonho não se realize, para atrapalhar o seu casamento, para atrapalhar os seus negócios. Muitas vezes você tem uma habilidade, você tem um talento, você tem uma capacidade inata, né? E pessoas que não possuem a mesma qualidade que você tem, o mesmo talento que você tem, que já estão há muitos anos na empresa, podem de repente ver você despontar e reconhecer o seu talento. Porém, para não serem ultrapassadas, começam a podar você, começam a fechar portas para você, começam a entulhar os seus poços de pedras para que você não seja essa fonte a jorrar que Deus quer. Mas faça como Isaac, siga em frente, não pague mal com mal, não fique ressentido, magoado, porque a mágoa prejudica não quem a causou no seu coração, mas a mágoa vai prejudicar você que ficou magoado, entendeu? Então, entenda, pessoas invejosas podem se apresentar no seu caminho, e às vezes são pessoas que estão muito perto da gente, que trazem conselhos, né? Mas muitas vezes esses conselhos estão infiltrados de inveja. Às vezes pode ser o seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu melhor colega de trabalho. E muitas vezes aqueles conselhos ali estão cheios
de má ideias, né, de negatividade para pôr você para baixo, porque aquela pessoa tem inveja. Então, meu amigo, nós temos que estar preparados, porque pessoas já perderam seus sonhos, porque se deixaram levar pela inveja de outros, se deixaram abater por pessoas que fizeram artimanhas para que o seu sonho não se realizasse e deixaram então seus navios se quebrarem. Não deixe. Se alguém com inveja se levantar contra você, seja firme o seu coração. Diga, eu vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. E eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Coloque essa pessoa em oração. Não maltrate essa pessoa, não tenha ódio dessa pessoa. Simplesmente ore por essa pessoa. Se essa pessoa está dando conselhos para você e você viu que de repente esses conselhos têm ali um pouquinho de inveja, filtre, receba o que é bom e jogue fora aquilo que é mal, porque de repente você começa a contaminar o seu coração e de repente o desânimo vem e você desiste do seu sonho. É ou não é? Então, meu amigo, cuidado com a inveja. Outra coisa, o ódio. Salmo 25, versículo 19, Davi fala sobre isso. Que inimigos se levantaram contra ele com ódio. Ódio por quê? Porque ele venceu muitas batalhas. Os derrotou outrora muitas vezes. Estava expandindo o seu reino. O povo o elogiava, se agradara de Davi, tinha Davi como muita estima, era um bom rei. Então, inimigos com ódio cruel vieram e se levantaram contra Davi. Então, você pode ver pessoas com ódio de você por causa do seu talento, por causa do seu caráter cristão, por causa do seu sonho, da sua meta, pessoas que de repente criaram isso no seu coração. E com este ódio, com esse sentimento, começam a ter atitudes muito semelhantes aos que têm inveja, né? Tentam também nos destruir, nos fazer desistir, colocam barreiras, tentam fechar portas, tudo isso para nós não chegar aonde nós queremos. Daí nós voltamos ao exemplo de Isaac, também como fez Davi aqui. Davi não parou, Davi clamou a Deus e Deus lhe trouxe a vitória. Quando você vê inimigos com ódio cruel, tentando destruir você, tentando fazer você parar, ore a Deus. Davi clamou a Deus para que Deus o ajudasse. Eu quero ler esse versículo com você, o Salmo 25, 25 não, 25, 19, que diz o seguinte: considero os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Você viu o que Davi falou aqui? Me abominam com ódio cruel. Simplesmente porque ele era um homem de Deus, ele vencia e ele desejava chegar a algum lugar, construir o templo do Senhor e fazer coisas boas. Talvez você diga, pastor, isso acontece? Acontece. Muitas vezes nós temos desejos bons, temos ideias boas, queremos construir coisas boas, mas há pessoas que querem não ver isso ser realizado. Pessoas que querem o nosso lugar. Pessoas que não querem contribuir para que isso aconteça. E no seu coração, como Davi diz aqui no versículo 19, né, se tornam inimigos e com ódio cruel nos perseguem e tentam nos derrotar. Então muitos se deixam
ser derrotados pelo ódio de outros. Não deixe isso acontecer. Muito parecido com o exemplo das pessoas invejosas. A Bíblia diz que nenhuma maldição, nenhum encantamento pode tocar em você quando você serve a Jesus. Porque quando você aceita Jesus, as mesmas promessas que foram feitas a Abraão, a Israel, começam a valer na sua vida. E uma das promessas era essa, que maldito o que te amaldiçoasse, bendito que te bendizesse, que viesse a te bendizer. Então, meu amigo, você tem que ficar firme na sua fé, na palavra, em Cristo, e não se abater com o ódio que vem contra a sua vida, mas sempre declarar: eu acredito em Deus, eu acredito no meu sonho, no meu objetivo, e eu vou vencer. Eu vou chegar do outro lado. O meu navio não vai se quebrar. Não faça como Pedro. Pedro viu Jesus caminhando sobre as águas e perguntou para ele: Senhor, eu posso fazer o mesmo? Eu posso caminhar sobre as águas? Jesus disse: pode, vem. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Mas de repente ele reparou na força do vento, das ondas, na tempestade, e começou a afundar. Você não pode fazer que nem Pedro. Você tem que olhar para a palavra. Quando situações assim vêm, pessoas invejosas, problemas que tentam cercar você para impedir que você vença, o seu objetivo aconteça, se firme com Deus, faça como Davi aqui. Deus, olha para os meus inimigos. Outra coisa interessante é a traição, que acontece muito e faz com que sonhos se quebrem. Em Mateus 26, eu quero ler com você, Mateus 26, versículo 46, diz o seguinte, Mateus 26, 46, levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus estava no Getsêmani, estava com ele 11 discípulos. Mas eram 12. Um faltara. Jesus subiu a orar e por algumas vezes pegou seus amigos dormindo, porque ele havia chamado eles para orar com ele, porque todo o acontecimento da crucificação iria acontecer. Então Jesus, ele começa a se preparar orando diante do Pai, para que então viesse suportar aquela situação. E de repente, os seus amigos dormem e não vigiam com ele. Então, numa das últimas vezes que ele encontra seus amigos dormindo, ele disse: basta, vamos, porque o traidor está vindo. Quem era o traidor? Era um dos 12. Ali estavam só 11. Era Judas. Judas traiu Jesus porque alguns teólogos, a Bíblia não fala claramente a isso, só fala que Satanás o induziu, vamos dizer assim, usou ele, mas para Satanás usar Judas, Judas teve no seu coração que dar um motivo para isso, para que Satanás pegasse aquilo e desse mais força e o incentivasse mais a fazê-lo. Então alguma coisa no coração Judas tinha para entregar Jesus.
Eu acredito que Judas, como muitos ali em Israel, acreditavam que o Messias viria naquele momento para tirar Israel das mãos dos romanos. Porém, eles não entenderam que primeiro o pecado espiritual tinha que ser retirado. E para ser retirado, somente por um sacrifício de alguém sem pecado, de um sangue inocente, de um cordeiro, como no Velho Testamento era feito. Se pegava um cordeiro sem defeito, sem manchas, né, e sacrificava-o em cima do altar, e aquele sangue daquele animal inocente era para justificar o pecado daquela pessoa. Então, conforme o seu pecado, era o número do seu sacrifício. Só que Jesus veio no lugar desses animais, como uma pessoa imaculada, sem pecado, sem ter cometido injustiça, né? Então eles não entenderam o porquê que Jesus falava que era necessário ele ser morto, ele ser crucificado. Mas Jesus sempre falou: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso não ficou bem entendido no coração daquelas pessoas, mas Jesus tentou explicar através de várias parábolas e tudo mais. Então isso abalou seus discípulos e deve ter abalado muito Judas. Eu já li muitos livros de teólogos falando da personalidade dos 12 discípulos. E eu pude estudar um pouquinho isso também. E se a gente analisar a personalidade dos 12 discípulos, nós vamos ver que o mais inteligente, o mais polido, o mais ideológico, vamos dizer assim, era Judas, né? Judas veio de uma cidade onde vinha os maiores doutores, sábios de Israel, doutores da lei e tudo mais. Então Judas era uma pessoa inteligente. Judas entendia de política e talvez na ideia dele Jesus tinha que fazer isso, ir lá e com a fama que ele adquiriu, com o poder de persuasão que ele tinha e com a maioria do povo do seu lado, ele podia usar isso para derrotar Roma, né, causar uma revolução. Quando vê Jesus falar que vai morrer, se decepciona e ele vai lá por algumas moedas e o entrega, o trai. Quer dizer, Jesus foi seu amigo, Jesus esteve do seu lado, porém, de repente, o seu amigo vem e lhe trai, lhe dá um beijo, né? E Jesus ainda chama ele de amigo. Então você vê como a gente tem que perdoar, né? Você pode ter visto o seu sonho ser quebrado porque você dividiu com alguém que não era para ser dividido. Você entrou num jugo desigual. A Bíblia diz que luz com trevas não se ajuntam. Você está entendendo? Talvez você está fazendo uma sociedade com uma pessoa que você não deva fazer. Talvez um negócio, o projeto que você está fazendo e com quem você está dividindo, os funcionários, você não deveria colocá-los ali. Você deveria colocar outras pessoas. Talvez você não conhece bem seus funcionários, seus diretores, seu gerente. Por exemplo, você tem um filho, você conhece bem a babá que você vai colocar para cuidar do seu filho, né? Quantos casos nós temos de babás que maltratam as crianças? Você tem um pai idoso, uma mãe idosa, e você coloca alguém para cuidar dessa pessoa. E de repente, essa pessoa que você confia lhe trai a confiança.
machucando essa pessoa idosa, maltratando e fazendo o que você realmente nunca desejou e jamais queria que acontecesse. Então, a traição, muitas vezes ela vem, é algo externo, né? E temos que estar preparado. Jesus diz que neste mundo dias difíceis viriam. E esses dias difíceis pode ser assim. É quando a inveja vem, quando o ódio se levanta contra nós, quando uma traição se levanta contra nós. Mas se nós estamos debaixo da palavra, andando com Deus, sendo amigo de Deus, como Isaac, como Abraão, como Moisés, como muitos dos discípulos foram, Deus vai nos dar vitória. Pode ter certeza, Deus vai nos dar vitória. Ok? Então, cuide, vigie nessa área e seja forte, tenha o objetivo bem firmado no seu coração. Porque quando essas situações virem externamente, você vai conseguir resistir com a palavra, com a força que Cristo lhe dará, com a fé que você tem, com a sua oração. Você vai atravessar essa tempestade com graça que Jesus lhe deu. Falando e terminando sobre coisas externas, né? Forças externas, eu preciso falar do reino espiritual. Sabemos que existe Deus e existe Satanás. Eu não gosto de fazer apologia do inferno, e nem de demônios, e nem da força de Satanás. Jesus nunca fez isso. Jesus nunca ficou perdendo tempo e ficar falando de demônio e de demonologia. Os seus sermões foi muito mais para levar as pessoas ao conhecimento de Deus, a se converterem, e não para ter medo de demônios e tudo mais. Eu acredito na força do Evangelho. Jesus já nos tirou do poderio das trevas, mas as trevas estão ao nosso derredor como um leão que brama, que procura alguém indefeso, alguém que por um momento está deixando a sua defesa esvanecida, desguarnecida, né? E esse leão, ele vai procurar essa brecha e entrar por ali e trazer problemas, né? Então, se você sabe que no reino espiritual nós temos um inimigo, e eu não vou elogiar esse inimigo, mas eu vou falar o que é verdade. Esse inimigo, ele é um anjo caído, mas ele ainda é um anjo, né? Ele tem atribuições de um anjo. Então é um ser inteligente, um ser que desde a construção do que hoje e de muitas coisas que Deus fez, ele estava presente, ele viu Deus fazer. Então é um ser que conheceu Adão, conheceu Eva, é um ser de muitas eras, um ser muito politizado, um ser que já influenciou muitas guerras, já influenciou muitas pessoas, que não precisa ler o seu pensamento para saber o que você está pensando, porque ele lhe conhece desde que você nasceu, ele sabe o que você está pensando por atitudes que você toma, por gestos, né, por reações do seu olhar, do brilho do seu olhar. Imagina se a sua esposa, né, consegue prever você quando está triste ou quando alguma coisa aconteceu de ruim no seu trabalho. Imagina Satanás, que está neste mundo desde a sua construção, né, que observa isso, que foi quem derrubou Adão, né, que foi o primeiro homem, Eva, a primeira mulher. Ele é um ser
muito inteligente, estratégico, que tem uma determinada força, porque ele mostrou isso na tentação de Jesus em Mateus 4, quando diz que se Jesus se prostrasse e o adorasse, ele daria poderes e tudo mais a Jesus, reinos a ele. Pastor, mas o Satanás mentiu. Mas se Satanás mentiu, então não seria uma tentação, né? Porque ele estava mentindo. E Jesus respondeu à altura a sua tentação com a palavra. Então, inimigos espirituais existem sim. E eles podem influenciar em fazer com que os seus sonhos se quebrem. Como vencê-los? Simples como vencê-los. Simplesmente, você que não fez isso, o que eu vou dizer, comece e resolva isso rapidamente. Aceite Jesus. No momento que você aceitar Jesus, tudo aquilo que Jesus fez na cruz começa a valer na sua vida. E Satanás começa a perder o controle e o poder de influenciar você. Depois que você aceitou Jesus, pratique o Evangelho. Não peque mais. Lembra daquela mulher que Jesus perdoou, que estava para ser apedrejada? Jesus perdoa ela, mas Jesus deu uma ordem para ela. Vai e não peques mais. Quer dizer, a casa está limpa, mas se de repente eu deixo as portas abertas, as janelas, o ladrão ele vai querer entrar ali. O diabo vai querer vir e destruir. Então vigie, pratique o Evangelho, ande na palavra, porque existe sim um inimigo espiritual que vai fazer de tudo para impedir que os seus sonhos se realizem, né? Trazendo inveja, trazendo ódio, trazendo o que mais que nós falamos ali, né? Essas 3 coisas que nós debatemos aqui, a traição, ele vai tentar fazer isso, usar pessoas, momentos, tempestades, problemas. Mas, meu amigo, Deus é muito maior do que isso. Eu posso falar para você que eu já enfrentei muitas tempestades. E depois que eu passei por muito... Se eu estou aqui porque eu venci muitas, né? Se não todas, você vê como Deus esteve com você ali, como Deus esteve cuidando de tudo, como os planos de Deus são infalíveis, né? E agindo Deus, ninguém pode impedir. Então, quando um sonho agrada a Deus e está no coração de Deus para se concretizar na sua vida, o diabo pode fazer de tudo que ele não vai conseguir. Se você está andando com Deus, você está andando com Jesus, o seu coração, a sua fé está viva, você está sendo fiel a Deus, fique firme, você vai vencer a tempestade e o seu objetivo, o seu sonho vai ser concretizado. Um segundo motivo para um navio ser partido ao meio é o peso dele. Aquilo que nós colocamos dentro do navio, aquilo que estamos carregando. Tem pessoas que querem carregar coisas maiores do que podem carregar. Então, o seu sonho, o seu navio naufraga. Faça tudo conforme os passos que Deus está mandando você.
é como um casamento. Existe o período de namoro, o período de noivado, o período, então, de se casar e depois de se conhecer mais profundamente e por aí vai, né? Eu tenho o exemplo do meu avô e da minha avó que foram casados por mais de 50 anos, né? Se eu não me engano, mais de 60 anos, né? E, mas eles passaram por muitas lutas e dificuldades, passaram por muitas etapas, né? Nós não podemos querer queimar etapas, nós temos que ir por etapas e, e ir passando por elas, né? Eu vou dar um testemunho meu. Recentemente eu tenho começado um negócio, né? Um negócio financeiro e tal, e eu estava conversando com meu irmão, que já tem muito mais experiência do que eu na área de comércio, e eu estava dividindo com ele algumas, vamos dizer assim, pontos do meu negócio que eu estou abrindo e começando, né? E alguns pontos da experiência dele, ele disse: toma cuidado aqui, toma cuidado ali e tome cuidado aqui, né? Vá com cautela aqui, 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 aqui. Comece devagar. Quer dizer, às vezes a gente quer levar uma bagagem, um peso maior do que realmente se deve levar naquele momento. E nós acabamos estragando tudo. Talvez você começou o seu negócio muito ansioso, apostando todas as fichas, com muita com muita ansiedade, e isso queimou etapas e acabou trazendo um erro. Às vezes, quando nós começamos devagar, né, pouco a pouco, cuidando de cada setor que está envolvido nesse sonho, nós conseguimos ir subindo degrau a degrau, né? Realizações na nossa vida, na maioria delas é degrau a degrau, né? Eu estou lendo um livro da mundialmente conhecida pastora Joyce Meyer, onde ela fala sobre o próprio ministério dela, onde ela disse que tudo não aconteceu do dia para a noite, mas foram etapas que foram se cumprindo conforme Deus ia lhe orientando. Assim foi com os maiores ministérios que existem hoje e de grandes empresas que existem hoje. Muitas delas começaram no fundo de uma casa, numa pequena marcenaria, um pequeno, vamos dizer assim, escritório, um pequeno lugar, uma pequena mecânica, uma pequena oficina, e foi se expandindo. Então você tem que cuidar disso. Qual é o peso? Olha o que Paulo diz em Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele diz aqui que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e pecado. Então o peso aqui não é só o pecado, é qualquer outra coisa que não agrada a Deus, ou, como eu falei, você querer fazer mais naquele momento do que é para fazer. Antecipar uma etapa,
né? E aqui ele também está falando do pecado, que pode ser um peso, né? Você querer fazer alguma coisa que está fora da lei, entendeu? É você querer burlar alguma coisa, os direitos dos seus funcionários, os direitos de alguém, né? É você querer trapacear alguém. Às vezes existe um concorrente e às vezes a pessoa pensa, pô, eu preciso ultrapassar esse concorrente, eu vou sacanear ele, né? Não faça isso, isso é um peso que vai fazer logo ali na frente o seu navio afundar, o seu navio não chegar aonde você quer. E sinceramente, muitas empresas, muitos sonhos, muitos casamentos foram destruídos ou estão sendo destruídos por causa disso. Deus deu um casamento para a pessoa e de repente a pessoa começa a trair a esposa ou trair o marido, né? Começa a fazer coisas que não deve fazer. Deus dá uma família para a pessoa e de repente a pessoa não educa os filhos como deve educar, né? Dá uma má educação, um mau exemplo e isso começa a fazer tudo dar errado, né? Você começa a naufragar, sua família naufraga, o seu grande sonho vai naufragando. E perguntando, mas Deus, né? E daí é como Adão, mas Deus, essa mulher que me deu foi tu. Mas Deus não tinha nada a ver com a atitude dele de pecado, né? Com a atitude errada dele em ter feito o que fez, né? Então, aquilo pesou na vida de Adão e fez tudo dar errado. Então, verifique se o seu sonho, se o seu projeto não está acontecendo, porque existe algum peso ali, um peso extra, algo que não deveria estar ali, algo que é, vamos dizer assim, um extra, né? Alguma coisa extra que está ali, que é indesejável, né? É um clandestino nesse navio, que é o peso extra que está fazendo tudo dar errado. Então, cuidado. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem, no seu próprio braço, na sua própria riqueza. Cuidado com qualquer peso, meu amigo. Qualquer coisa. Não acrescente ao Evangelho mais do que o Evangelho diz, né? Não traga coisas novas para o seu coração, de revelações de Deus, né? Que realmente não estejam embasadas na palavra, porque isso pode ser um peso que vai fazer tudo dar errado. Ah, o fulano teve uma revelação de Deus para fazer tal coisa. Só que a Bíblia diz que nós devemos examinar isso com o Evangelho, com a palavra. Devemos orar. As coisas não é assim, né? Toma lá, dá cá, né? Nós devemos ter muito cuidado. E às vezes, por não ter cuidado, um peso a mais afunda o nosso navio. Terceira coisa, para não demorar, né? Não cansar você, rochedos submersos, quer dizer, coisas invisíveis que os nossos olhos não veem. Você conhece muito bem a história do Titanic, né? Eu nem vou pedir para levantar a mão aí quem assistiu o filme Titanic com Leonardo DiCaprio, né? Eu acho que aí até eu assisti, né? Na época era um fenômeno e eu acredito que milhares, milhões de pessoas assistiram e muitos que estão me assistindo aqui assistiram esse filme. E você sabe como o navio afundou. Pastor, é que o camarada, o dono lá, disse que nem Deus afundava o navio. Meu amigo, tudo deve ser analisado
com a palavra de Deus. Entendeu? Tudo tem que ser muito bem ponderado, tudo tem que ser muito bem analisado com o Evangelho, para a gente chegar e tirar uma conclusão disso, entendeu? Mas o que sabemos de verdade é que houve uma colisão, né? Havia um iceberg, que a gente sabe que o peso maior do iceberg não é o que aponta acima da água, mas o que está abaixo da água. Então, quando você olha o iceberg, você vê uma ponta dele. O restante está debaixo da água, invisível aos seus olhos. Então você olha e você diz, mas isso é uma bênção. Mas isso é tudo que eu quero. Isso vai facilitar as coisas, isso vem de Deus. Mas você não está olhando o que está escondido. Muitas vezes vem algo para você de bandeja, mas você não olha de onde veio, qual foi a fornalha que fez, que cozinhou, quem preparou, né? Qual é o tempero que está ali, e vai logo comendo aquilo que lhe dão. Então você tem que entender muito, né? Analisar as coisas que estão por detrás. Muitas vezes há armadilhas, há, como eu falei, forças invisíveis que estão tentando derrubar você, e que muitas vezes você olha algo e diz, é uma benção, mas não vai ser uma benção. Por baixo da água existe uma montanha de gelo que vai fazer o seu navio afundar, o seu sonho não se concretizar. Você vai lá e toma um empréstimo, vamos dizer, para começar alguma coisa, para adquirir alguma coisa. Você vai lá, assina tudo, como muitos aposentados fazem, e depois, logo à frente, começa a haver uma cobrança, e a pessoa diz, mas eu não sabia dessa cobrança. Mas quando vai lá na empresa a qual fez o negócio, descobre que no contrato havia uma cláusula e tal, e que daria favorecimento a ser cobrado aquela taxa extra. Quer dizer, havia algo que eu não vi bem. Então tudo que você faz, você tem que analisar bem, né? Analise, seja criterioso na escolha dos seus funcionários, na escolha das suas parcerias, em tudo que você faz. Seja criterioso, né? Veja bem o que você faz. Conheça bem o passo aonde você vai dar. Entendeu? Às vezes é interessante um conceito que existe de guerra, é que você não pode fazer guerra com alguém que tenha maior poderio de fogo do que você. Quer dizer, em vez de você fazer essa pessoa o seu inimigo, você tem que fazer dessa pessoa seu amigo ou seu aliado, né? Jamais fazer guerra com essa pessoa. O que eu quero dizer é que nós sempre devemos conhecer os nossos inimigos, conhecer as dificuldades, o porquê delas, o porquê que aquela muralha está ali, o porquê que isso está ali, quem é aquela pessoa. Você está me entendendo? Você tem que conhecer as bases de tudo, né? Não sair aí confiando que aquilo ali é só um gelinho flutuando na água. Talvez o capitão lá do Titanic pensou nisso, mas debaixo da água havia muita coisa escondida e acabou afundando o navio. Então, tome cuidado, ok? Não vá só pelo que os seus olhos veem.
Ah, é benção, pastor, é benção. Eu já vi muitas pessoas falarem isso para mim. Ah, pastor, é benção, é benção, é benção, é benção, é benção. E as pessoas contam. E você olha para o evangelho e você diz, irmão, irmã, toma cuidado. Pode ter algum perigo aí, vá com calma, né? E às vezes a pessoa não vai com calma. Ela vai logo, né, queimando etapas e o navio, pimba, afunda. Cuidado. Quarto, uso de materiais sem resistência. Quero trazer um versículo interessante, Provérbios 16. Diz algo interessante. Muitos conhecem esse provérbio. Versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Meu amigo, você faz um navio. Por exemplo, na época de Josafá, com a pior madeira, o que você espera? Você começa algo da pior forma, já começa com desonestidade, tomando o que não é seu, o que não lhe pertence, burlando leis e tudo mais, o seu material é muito fraco. Sabe o que vai acontecer? A primeira dificuldade que vir vai afundar. Por exemplo, tudo na nossa vida tem que ter muita base, sustentabilidade, né? Hoje se fala muito de sustentabilidade. É o alicerce para que algo continue vivo por muito tempo. Para um navio navegar por muito tempo, a madeira dele deve ser de ótima qualidade. Só que muitas vezes para nós pôr essa madeira ali e ter esse material, pode levar algum tempo para nós adquirirmos. Por isso que eu falo de etapas. Que Deus vai muitas vezes por etapas e nós não podemos queimar essas etapas, ser afobados. Jesus disse, do homem sábio, que é aquele que edifica sua casa sobre a rocha. Porque quando a tempestade vem, bate contra ela, sua casa não é devastada. Porque está alicerçada sobre pedra, não sobre areia. Porque a água lava a areia e vai arrastar aquela casa que for edificada sobre areia. Então, edifique bem o seu sonho na palavra, o seu coração na palavra, a sua vida em Deus. Então vá em frente, vá lutando, vá orando, vá jejuando, vá se consagrando, vai dando cada passo que Deus manda você dar. Então você vai ter algo muito sólido que não vai se quebrar. Não use material, se diz por aí, né? Tem o ditado, né? O que é muito barato, o que é muito fácil, né? Vai muito fácil, né? Às vezes a gente vê aí, você entra numa loja, é tudo muito fácil, é tudo muito barato, né? Mas eu trabalho com informática, né? Então eu vejo muito isso, né? As pessoas vão numa loja, o computador é barato, tem lá algo interessante na embalagem de escrita que ele faz, tem algo que vem junto, né, e tal, e o computador, mas desconfie, né? Cuidado, qual é o material? Como é feito? Qual é a base? Entendeu? Como que você está fazendo os seus negócios? Como que você está construindo o seu casamento? Que educação você está dando para os seus filhos? O que você, pastor, está pregando na sua igreja? Qual é o material?
que você está levando para as pessoas e colocando no coração das pessoas? Qual é o seu interesse, na verdade? Com o seu casamento, com o seu negócio, com seus funcionários, é explorá-los para ser beneficiado? Ou você tem algo mais honroso, mais que satisfaça mais a Deus? Tem pessoas que começam algo só para serem favorecidos, só para ganharem dinheiro, se darem bem. Não pensam nos outros. E por isso que se dão mal. Porque o material que essa pessoa está usando não tem amor, não tem fé, não tem esperança, não tem paciência, não tem muitos ingredientes aí. Jesus diz: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado. Como que você está fazendo o seu pãozinho aí? Qual é o fermento? Tá entendendo? Tome cuidado. Para nós encerrar, Salmo 127. Eu creio que essa mensagem está sendo interessante e muito produtiva para você. Então eu convido você, compartilhe essa mensagem, grave num DVD ou retire o som, evangelize, pode divulgar, não tem problema nenhum. Amém? Pastor, eu gostei dessa mensagem, eu vou pregar na minha igreja. Pode pregar. Ninguém nasce autodidata, meu amigo. Deus usa muitas pessoas para nos ensinar. Eu aprendo muito com meu pastor a cada reunião, né? E com todos os pastores que eu tive, eu aprendi muito. Salmo 127. Deixa eu conferir. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Diz aqui, né? Os que trabalham e edificam. O navio pode se quebrar por fatores externos, não por muito peso, má qualidade, mas por erro de engenharia. Os cálculos que foram feitos foram mal feitos, né? É como eu estava falando anteriormente. Até vou fazer uma propagandinha aqui. Eu assisti um filme que foi lançado recentemente, que é com o Sylvester Stallone e com o Arnold Schwarzenegger, que eles fogem de uma prisão. E o papel do Stallone é que ele é um especialista em fugas de presídios. E o levam para um presídio que seria cotado como impossível fugir de lá. Mas com toda a sua experiência, com todo o seu talento, ele ainda assim descobre uma falha e consegue escapar. Quer dizer, quem projetou falhou. Em vão, diz ali, trabalha os que edificam a casa. Trabalham em vão por quê? Porque se o Senhor não estiver junto nesse trabalho, amigo, as coisas não vão
até podem ser muito bem construídos, o navio pode estar lá bonitinho, né? Mas se o Senhor não esteve por trás, o homem é imperfeito. O homem sempre tem falhas, erros. Não existe ninguém perfeito. Às vezes você fica aí julgando seu pastor, por exemplo, seu patrão, sua empresa onde você trabalha. Querido, não existe ninguém perfeito. Eu tenho defeitos, você tem, todos temos. Você pode ficar aí falando mal da sua esposa, do seu marido, do seu namorado, do seu noivo. Querido, ninguém é perfeito. Agora, nós precisamos que Deus esteja junto. Caminhe com Deus. A Bíblia fala lá em Gênesis que Enoque, todos os dias da sua vida, ele caminhou com Deus. Caminhe com Deus. Certifique-se que todos os dias, cada palavra, cada oração, cada gesto seu, cada proposta, aquilo que você ouve, aquilo que você vê, aquilo que você sonha, aquilo que você aspira dentro de você, que queima dentro de você para realizar, agrada a Deus. Em Cantares diz que as raposinhas, não as raposas adultas, mas as raposinhas, coisas pequenas, destroem as vinhas. Às vezes um pecadinho pode destruir e pôr tudo a perder. Uma coisinha errada pode fazer você perder anos de trabalho, de ganhar aquela promoção, de ver o sonho, o navio chegando ao lugar que tem que chegar. Ok? Erro de engenharia. O homem não é perfeito. Você pode fazer uma casa, entrar dentro dela e você vai encontrar muitos defeitos ali. Você pode entrar, por exemplo, eu moro aqui em Capão da Canoa. Capão da Canoa, no estado do Rio Grande do Sul, se não é uma das maiores, uma das cidades que mais são construídos casas, edifícios, onde a construção civil é muito bem desenvolvida. Se você entrar dentro de muitas dessas casas, apartamentos, prédios, vai ser impossível você entrar dentro de um e você não encontrar uma falha, um erro. É lógico que alguns terão muitos mais erros, falhas do que outros, né? Uma rachadura aqui, uma porta que trava ali, não é? Um vazamentinho aqui, coisas que posteriormente serão corrigidos, né? Você pode encontrar, né? Falhas. Só que o que eu quero dizer para você é que quando você anda com Deus e você constrói um casamento junto com Deus, você constrói uma empresa com Deus, você anda com Deus todos os dias, Deus está te assessorando. Jesus é o maior assessor, o maior consultor. Talvez você está pagando aí, eu não posso citar nomes, mas existem tantos consultores aí, motivacionais, que são chamados para dar palestras em empresas, né? E empresários chamam essas pessoas para motivarem os seus colaboradores. E às vezes você não está se fragando que o maior consultor já deixou um manual tremendo para você. Tremendo. Bíblia sagrada. Está aqui. O maior consultor está aqui.
se você andar conforme o manual com ele, ele vai dizer, tá errado aqui, faz assim, vai por aqui. Aquele que edifica a casa vai ter uma boa planta a seguir e o erro de engenharia será menor. Você vai vigiar a torre, a casa. Só que Deus vai estar dizendo para você onde estão as falhas, os erros. Se lembra do filme da fuga do presídio? É aí. Se Deus está com você, Deus vai lhe orientando, fazendo você corrigir erros ao longo do caminho. Eu trabalho com informática. O computador precisa estar muito bem protegido, porque alguém pode invadir o seu computador. Isso quer dizer, o seu software precisa ser de boa origem, né? Precisa ser muito bem atualizado, sempre atualizado, ter um bom antivírus. O bom antivírus não é aquele grátis, o bom antivírus é aquele que você paga por ele, igual o software, entendeu? Tem que estar muito bem protegido, e às vezes, muitas vezes, acontece erros, vírus entram, né? Então, meu amigo, Satanás estará todos os dias ao seu redor procurando falhas. Naquele que construiu a casa e naquele que vigia. Só que se Deus está ali dentro, aqui dentro, é muito mais fácil o seu sonho se concretizar. E pessoas veem seu sonho não acontecer porque não colocam Deus no seu coração. Então o navio, ele quebra. O melhor engenheiro é Deus. O melhor estrategista é Deus. Ele sabe o que você pensa antes mesmo de você expor. Colocar isso em palavras na sua boca. Ok? Então, tome isso. Guarde no seu coração. Se o seu sonho não está dando certo, pegue o que eu falei aqui e faça uma averiguação, né? Faça aí um balanço e veja e corrija. Se você já viu algo quebrar, não quer dizer que você tenha que desistir. Você pode recomeçar do zero novamente. Só que dessa vez recomece direito. Recomece da maneira correta, ok? Faça do jeito de Deus e dessa vez vai dar certo. Não desista. Não deu certo? Agora você tem uma boa receita, boa direção para que as coisas deem certo. Ande com Jesus, converse com o seu pastor, leia a Bíblia, ore, tome cuidado, vigie, faça as coisas segundo o coração de Deus e vai dar certo, pode ter certeza. Amém? Você acredita? Então confie, tudo vai dar certo. Meu amigo, minha amiga, você que assistiu esse vídeo, ou você que começou a assistir agora, meu nome é Wagner e eu sou pastor, já vai se fazer 9 anos, e eu tenho um blog que você pode acessar. O endereço dele é prwagnercardoso.blogspot.com. Você acessa lá, tem as minhas mensagens. Tem o meu canal no YouTube, você pode procurar com meu nome, Wagner Cardoso, e você vai achar lá, ok? Pastor, eu tenho uma dúvida, eu assisti essa mensagem,
eu quero entrar em contato com o senhor. O meu e-mail é prwagnercardoso@hotmail.com. Aí você manda lá o seu recado, seja uma pergunta. Gente, eu já precisei muito de conselhos dos meus pastores, né? Hoje eu sou pastoreado, tenho uma cobertura espiritual e sempre que eu preciso eu converso com o meu pastor e ele me orienta. E o meu pastor tem alguém que pastoreia ele, que ele também pode ser cuidado, né? Todos nós estamos sendo cuidados. E, querido, não tenha medo, né? Está acontecendo algo com você, procure seu pastor, converse com ele. E esse homem de Deus que Deus colocou para pastorear você, com certeza ele vai ter uma palavra de Deus para lhe ajudar, para lhe orientar e lhe trazer vitória. Se você quer, e vamos dizer, pastor, eu não sou crente, não pertenço a nenhuma igreja, eu tenho uma dúvida, mande a sua dúvida para mim, acesse meu blog, tem lá uma caixinha para quem tem dúvidas, manda para mim, ok? Pega aí o meu e-mail, manda para mim, eu vou responder, ok? Pode demorar um pouquinho, porque às vezes é muita pessoa perguntando e às vezes a gente não tem tempo suficiente, ok? Mas eu vou responder, ok? Perguntas sérias e, entendeu? Coisa séria mesmo, nós não estamos brincando aqui, ok? Então, fica um forte abraço para você, entra lá no meu blog, compartilhe as mensagens que você gostou, dúvidas, entre em contato comigo, compartilhe esse vídeo se você gostou, evangelize, seja uma bênção na vida de outra pessoa, como eu estou tentando ser. Amém? Forte abraço, até o próximo vídeo, no nome de Jesus.